bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje eu tenho 2 convidados e nós vamos falar muito sobre marketing para o têxtil. Eu converso com Gabriel e Jonathan. Sejam bem-vindos. Obrigado, Deiler. Obrigado, prazer participar aqui. Que dupla. Um ciúme dessa estrutura, né, cara? Nossa, sensacional. Impressionante. Tô retribuindo a alegria de ter feito o podcast com vocês, né? Para mim foi muito bom, até porque foi meu primeiro podcast que eu participei com vocês. E me ajudou bastante a formar a base desse aqui, né? Plantou uma sementinha que tu trouxe pra cá. Quando eu fui lá, eu já tinha quase tudo comprado daqui do estúdio, só faltavam as câmeras, né? Mas, de fato, eu não tinha participado de nenhum, né? Então, veio muito a calhar o convite de vocês e foi muito legal. Que daí tu pega a experiência do outro lado, né? Foi lá na agência. Ficou muito bom lá, cara. Eu gostei de participar. Daí teve as 2 experiências, né? Como entrevistador e sendo entrevistado. Não, eu confesso... O jogo agora. Pra galera de casa saber, a gente tava conversando aqui antes de começar, eu acho mais fácil ser entrevistado do que entrevistar. E já vocês acham o contrário. Eu acho o contrário. Eu acho mais fácil ser entrevistado, cara. O Gabriel é mais cara de pau, né? Então ele vai estar de boa aqui. Eu já tô aqui tremendo, pensando, o que eu vou gaguejar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Não, mas é muito fácil. É muito fácil falar da história, né? Sim. E eu vou fazer da frase de vocês a minha. Todo mundo gosta de uma boa história. Vocês falam assim, né? Então vamos contar a história de vocês hoje e depois a gente se aprofunda no marketing para a galera de casa se aprofundar e saber tudo que rola nos bastidores de uma agência e também, principalmente, o que vocês podem ajudar para o têxtil, né? Quais os conselhos de uma agência de marketing para o têxtil. Vamos começar com a história de vocês, se apresentando. Vou deixar o Gabriel, fundador, né? Sócio fundador. O Gabriel começou tudo com o Adriano, acho que vai poder contar os... São 10 anos, né? Quase 10 anos de agência. 10 anos. Eu acho que se pegar mesmo da época que a gente decidiu começar, faz até um pouco mais, cara. Que... Assim, né? É difícil contar tudo resumidamente, mas eu vou tentar trazer os principais pontos, até para quem às vezes quer começar a trabalhar com marketing, quer iniciar uma agência, poder usar esse caminho como inspiração. Então, basicamente, nós começamos uns 10, 11 anos atrás, eu e o irmão do Jonathan, o Adriano, e dizer que começou do zero seria bom ter começado do zero. A gente começou do negativo. A gente já estava trabalhando, né? Na época ele estava era um excelente designer. O cara ele fazia milagre com CorelDRAW, com Paint, o pessoal tudo no Photoshop, no Illustrator e lá naqueles métodos mais arcaicos. Imagina se der uma ferramenta boa para ele. Não, né? Hoje em dia ele trabalha com o que tem de melhor, mas na época já era um baita profissional. Nós trabalhamos juntos numa época em gráfica e eu venho dessa bagagem de gráfica. E o que eu reparei na gráfica? Quem ganhava dinheiro era representante. Pô, a gente se batalhando na produção, na área de arte, no administrativo, o representante ganhando muita grana. E eu lá com 16, 17 cheguei pro meu chefe e falei, cara, eu quero trabalhar com vendas, eu quero ser representante. Ele falou, cara, tu tem um telefone e internet na tua mesa, te vira. Quer vender? Dá-lhe. E aí pensei, cara, beleza, eu vou começar a vender. Peguei o telefone de escava, eu torcia para os caras não atenderem. Se ficar aquele frio na briga, o que eu vou falar? Por fim, eu comecei a vender, fui pro mercado, às vezes eu ia de carona com os outros vendedores, porque na época eu não tinha carteira ainda. E naquela época era muito comum ainda fazer catálogos. Catálogo, flyer, folder, materiais de papelaria, e muitas das empresas queriam fazer um impresso e não tinha a arte pronta. Então a gente começou a acumular alguns serviços, fazia no final de semana, à noite, e aí eu chamei ele e falei, cara, vamos fazer isso aí juntos, porque eu não estou dando conta. Ele tinha um conhecimento de design muito mais acentuado do que eu, e a gente começou a trabalhar juntos. E aí, cara, não era mais 2 finais de semana por mês, era todo final de semana, todo dia à noite, a gente se reunia lá em casa, no quarto da minha casa foi a primeira Ousar, nasceu ali. A minha empresa também começou no meu quarto. Também tem que começar em algum lugar, também né? Começou negativa. Também. Olha aí as histórias. Precisa sair de algum lugar, né? Você tá na cadeira de praia, não foi? Isso foi um pouquinho depois. Ali a gente ficou, sei lá, uns 6 meses, 8 meses. E aí eu pensei, cara, saí da gráfica, pedi a conta, fui trabalhar como vendedor. O Adriano ficou ainda uns 3 meses na empresa que ele estava. E, cara, estabilizado, ganhando super bem, conseguia... Foi realmente sair do zero, foi pro negativo, porque, cara, saiu da empresa dele, não pegou nada, simplesmente pediu a conta, decidiu meter a cara. A gente alugou uma salinha que era na casa de um cara, tinha meio que uma garagem, ele alugou ali para nós. Aí o Adriano tinha ganho no final do ano cadeiras de praia, de brinde de final do ano, e aquela ali era a nossa mesa, era cadeira de praia, notebook no colo. E ali a gente virou várias noites, cara. E por mais que fosse um ambiente super simples, ali a gente já estava realizado. Falei, pô, a gente já tem nosso espaço, a gente está abrindo nosso CNPJ, a gente já estava se sentindo realizado. Já tinha cliente naquela época? Já tinha cliente, cara. Isso foi bem legal, porque, cara, um dos primeiros clientes foi a Duas Rodas, por exemplo. Já atendi eles na gráfica, fechei um projeto de papelaria.
Depois o Adriano trouxe a Metalnox. Então, cara, a gente conseguiu vários... Só empresa parruda, né? Só empresa parruda para 2 caras que não sabiam nada da vida. E o nome? Saiu aonde? O nome, o Adriano já tinha. Era um projeto antigo dele. A gente não falou o nome aqui, né? Já tinha Ousar. Já tinha Ousar. Eu não sei. Aí seria interessante até saber essa história da ótica dele, de onde que veio. Porque eu, na época, visitava as empresas como meu nome, como representante. Aí ele falou, porra, eu tenho um nome aqui. Usa esse nome ao invés de se apresentar como Gabriel, porque vai ter o peso de uma agência. Aí qual que é o nome? Ousar. Tu gostou? Eu falei, pô, achei legal, vou usar. Aí fizemos cartõezinhos e tal. Aí já era uma outra prospecção. Sou o Gabriel aqui da Ousar, sou da atendimento. Ninguém precisava saber. Ninguém sabe quantas pessoas tem da Ousar. Ninguém sabe, cara. A gente fazia apresentação, os caras achavam que a gente era, porra, a maior agência do estado. E a gente sempre manteve essa cultura, não precisam saber que nós somos pequenos. Na época, o mercado digital também era muito diferente, principalmente era entregável, na verdade. Eu acho legal, Gabriel, até ouvindo você falar isso, porque eu acho que essa cultura se manteve dentro da agência. Pô, a gente fez projeto para a Epson do Brasil como se fosse uma agência gigantesca lá de São Paulo. E o mesmo nível de entrega. E melhor mesmo nível de trabalho, virando noite, cara, de chegar lá domingo de noite e tá uma mesa forrada de Red Bull, assim. Pra galera poder entregar segunda-feira de manhã, era a apresentação com a diretoria global da Epson. E precisava daquela apresentação pronta. E a gente recebeu o projeto sexta-feira à noite. Domingo de meio-dia. Muito rápido. A entrega foi tudo... Acontecia muito rápido. Então, vê, a agência mesmo estruturada, grande, depois, acho que isso que é legal, cara. Quando nasce da forma, acho que a essência se mantém. Se pegar mesmo quantos projetos diferentes a gente já fez, não dá nem de listar. Desde consultoria comercial, a gente fez na CSM um projeto totalmente específico para eles, treinamento para corretor de venda, para foto e vídeo, site, e-commerce, área do lojista, área de representante para o mercado texto, são coisas assim pontuais que a gente nunca pensou em fazer, mas a gente vê que o mercado precisa e a gente dá um jeito, porque é isso que vai refinando, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que trabalha com marketing e vendas, não adianta se bitolar e dizer, não, eu vou fazer isso aqui, esse aqui é meu pão com ovo. Porque o mercado muda muito. Eu acho que essa é uma das características mais ingratas do nosso segmento. Tu não pode parar uma semana. Eu acho que a grande questão é a pessoa ter disposição de estudar sobre aquilo fora do horário de trabalho. Aplicar aquilo no horário de trabalho. Falando na CSM, a gente implementou o Evo lá, uma estratégia de vendas para prospecção B2B. Pô, e assim, a gente tinha feito um curso aqui no Brasil, oficial da Universidade Previsível, que é do Aaron Ross, que inventou o método. Pô, a gente achou sensacional, implementou dentro da agência, conseguimos várias prospecções. E o diretor comercial da CSM falou assim, cara, isso é muito legal, vocês conseguem implementar lá dentro da CSM? Claro. Porra, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer a faculdade lá nos Estados Unidos, a oficial. Vamos certificar. Que a gente estudava, certificava, foi muito além do curso que a gente tinha feito aqui, fomos lá e implementamos. Cara, do primeiro mês depois de implementar a estratégia lá, teve 19 milhões de novas prospecções comerciais que não estavam na mesa deles. Usando as estratégias que a gente tinha visto. A gente tinha feito isso? Não tinha. Eles sabiam, eles só tinham implementado na agência. Mas é muito de comprar a ideia com a gente, acreditar, fazer as coisas acontecerem. Pô, isso é uma coisa que nunca a gente escreveu na cultura, cara, mas faz parte da cultura da agência. Eu acho que nunca teve um projeto que a gente pegou e falou, isso aqui eu não consigo fazer. A gente dava um jeito. Mesma coisa com o site. Mas deve ter aqueles projetos que não é legal pegar, né? Quem não faz sentido. Hoje em dia tem, mas a gente já fez o projeto para saber que não é legal. Mas quando vem, isso... O próprio de evento. É maturidade também da agência, né? O pessoal da Móvel, quando foi lá falar com a gente pro evento do Conecta, o maior evento de compradores do Brasil, é a gente que organiza, a gente que faz, criamos tudo. A gente também não sabia fazer. Também nunca. Tipo, ele falou assim, cara, a gente precisa de um parceiro que faça com a gente. Vocês topam? Cara, vamos em frente, vamos fazer. Eu acho que é muito de realmente ter coragem e ir atrás e fazer as coisas acontecerem. E sair da zona de conforto, né? Sim. A mesma coisa foi com o site, cara. O site, eu me lembro como se fosse hoje. A gente fechou o site com uma confecção e a entrega era na sexta de manhã, 8h30. Quinta-feira, o programador que era terceirizado sumiu. Falei, porra, e agora, bicho? Eu não programo, o Adriano não programa. O Adriano falou, não, pode deixar. Era 4 e pouco da manhã, ele acordado ainda. Nesse tempo ali, sei lá, das 15 horas da tarde até as 4 da manhã, ele aprendeu a programar, ele programou o site, ele ajustou. Sábado de sexta de manhã eu estava lá para apresentar para o cliente. Então, claro, é algo confortável? Não é. Mas agora a gente sabe fazer esse projeto, a gente consegue terceirizar. E se o cara der um bolo, a gente dá um jeito de fazer. Então, a gente foi aprendendo com o mercado. E essa inquietude... Muito amadorismo, eu acho, no mercado. E é justamente, acho que é onde a Ousar ela se destacou muito nessa questão.
Porque o projeto da Epson que a gente falou foi também de amadorismo. A agência de São Foi. Paulo que fechou, deu 5 horas, fechamos as portas aqui. Foda-se se precisa disso para segunda-feira às 8 da manhã. Os caras foram embora. E aí? E daí vocês aproveitam o furo do mercado, Exato. Não, total. Exato. Assim, cara, é uma puta numa apresentação com um monte de animação, porra, pesado pra cacete o negócio. Pô, a gente foi, entregou. E brilhante, ele foi brilhante, cara, com muitos elogios. Que a gente fez um trabalho muito melhor do que a própria agência estava A fazendo em Epson São é da Paulo. onde? Epson no Brasil, de impressoras. Ela é do Japão. Do Japão? Mas onde ela tá no Brasil? Em São Paulo. Epson é americana? E como é que Japonês? vocês têm cliente assim fora, longe? Cara, isso foi indicação. Rede de contatos. Rede de Cara, a contatos, maioria dos nossos clientes é rede de contato. Porque quem trabalhou com a gente, gostou do nosso trabalho e indicou alguém. Foi o Edu, inclusive, do Conecta. Isso, A Epson o Edu. veio pelo Conecta, que o Edu do Conecta era diretor de compras da Malve. Ah, então é recente, Aí porque... tava na rede de contato, olhando os caras desesperados, acho que num grupo lá, precisa de uma agência que faça pra mim no final de semana. Ele falou, fala com o Zé. Domingo, Botando no peito, foi meio-dia, veio os do 011 me ligando. Falei, nem vou atender. Eu falei, vou atender, né? Pô, aqui é o diretor de compras da Epson, preciso disso, você consegue fazer? What? Consigo, mas certeza, cara. Então, mas de novo, foi indicação de um parceiro, de um colega aqui. Enfim, voltando ali ao assunto da Alzar, cara, a gente mudou e a gente teve, assim, como toda empresa, vários problemas societários por falta de alinhamento. Cara, eu e o Adriano, a gente sempre foi muito unido. E, cara, Alzar, os 2, 3 primeiros anos, cara, extremamente difícil, financeiramente falando. A gente saiu de uma zona de conforto, de um trabalho que a gente tinha E ali, a uma área boa de vocês condição. é bem concorrida, É muito disputada, né? concorrida, cara. Ali às vezes, é uma urgência, um cara que tá sozinho, é o sobrinho. Na época, o mercado não tinha maturidade. Chegava 10 anos atrás a oferecer Google, rede social. A grande empresa não sabia. Ou uma ou outra E sabia. há 10 anos atrás, quando vocês começaram a agência também, era um boom de muita coisa, né? De tecnologia e coisa sendo iniciada, assim, né? Sim. Muita novidade que vocês tiveram que Tem absorver, né? muita coisa assim hoje também, né? Porque tudo muda muito rápido. E eu Mas acho que naquela isso é- época acho parece é que virou o diferencial da botão, gente, né? É, Foi um momento teve que isso. virou o botão. Vai bem aí mesmo. Resultados digital, digitais amplificou muito isso. Eles investiram pesado na ferramenta deles, né, no RD Station. Por fim, a gente nem utiliza, mas, cara, eles doutrinaram o mercado digital. Eles geraram conteúdo para explicar para o empresário, cara, tu precisa estar na rede social, tu precisa estar no mercado, no marketing digital. Antes disso, a agência não precisava ter performance. Acho que até o Jonathan estava na outra ponta. Ele era um cara que a gente sonhava em atender a empresa que ele estava. E tu contratava uma agência, tu não precisava necessariamente dar um resultado. Ele queria uma campanha bonita que agradasse o dono. E ali era muito difícil entrar. Por que o cara vai fazer comigo se ele já faz lá com o cara que é amigo de churrasco Tá dele? dando certo, né? O dar certo também não era tão necessário. Ele quer entregar ali alguma coisinha bonita, um catálogo que tem um layout bacana. Então a prospecção, a entrada de novos clientes eram difíceis. Só que a gente sempre foi muito agressivo no mercado. Era para prospectar, prospectava, ia para cima, tinha nosso material. Então cliente, cara, pô, nunca faltou. Mas a nossa desorganização, entre aspas, financeira foi algo que, porra, machucou muito. A gente trocou várias vezes de sócios, mas eu com o Adriano, a gente sempre sabia onde queria chegar. E como é que funcionam os serviços da Usar lá? Cada um cuida de um serviço ou não? O Adriano cuida da parte Quais são os serviços, né, A equipe de design criativa está na mão do Adriano. Ele que faz a gestão da equipe. A Gabriel mais a parte comercial, trazendo novos clientes. Eu estou mais na gestão geral da empresa, cuidando bastante do atendimento, vendo se a gente tem alguma outra oportunidade, discutindo juntos para onde a gente continua ainda muito isso, para onde a gente pode ir, qual é o próximo caminho, e o Chico parte financeira e contabilidade. Mas eu fiz uma pergunta para você dos serviços que a Usar faz hoje, né? Que está mais madura, já passou por toda essa fase aí, agora já se estabilizou. A gente tem uma frasezinha para isso aí, cara, que a gente costuma dizer que a gente faz de tudo, mas não faz qualquer coisa. Exatamente. A gente até padronizou agora, faz uns 4 a 6 meses atrás, a gente sentou. Mas tem uma especialidade, Tem, né? tem duas, especialidade, né? Que é o Evo e o Catálise. E o Catálise. São dois eu dos não nossos sei o principais que é Evo, serviços. cara. O Evo é a estratégia de vendas Ousar. Falando no método, né? Aquele método americano de prospecção, receita previsível, o Aaron Ross, que a gente falou que a gente até implementamos no CSM, em outras empresas a gente implementou também. Implementou na Gráfica Guarani, os caras dão depoimentos, os caras chegaram a dobrar o faturamento depois de implementar o Evo de prospecção. Cara, realmente funciona. Deu muito certo. Sim. A gente também cresceu muito assim. Só que o nosso trabalho é muito tem que ter o nosso no meio. Pessoalidade assim, de vocês. Tem que ter o dedo meu, do Gabriel, do Adriano. E a gente ainda não descobriu como fazer para as coisas acontecerem sem ter o nosso dedo ali. Talvez nem aconteça. Por isso que a gente está limitado até, né? Tipo, a gente chegou no patamar, a gente tem uma equipe e a gente é muito de selecionar clientes. Quem que a gente vai trabalhar? Porque a gente não quer dobrar o número de clientes. Não tem interesse em dobrar o número de clientes.
A gente quer trazer bons clientes que vão ficar com a gente e a gente quer entregar o melhor para esses clientes. Lá na frente, a gente aprender realmente a fazer a gestão de uma equipe que consiga trabalhar com a mesma qualidade, sem a gente estar junto, estar perto, aí é outra história. Mas hoje, sempre a gente está junto. Porque o mercado de agência, tu vai para dois lados. Você pode franquear, talvez fazer ousar e começar a vender franquia por aí. Pode ser interessante, tem um sócio operador, né? Que daí o cara pega a tua metodologia e aplica. Mas, de novo, e o risco disso, cara? Será que ele vai fazer igual nós faríamos? Provavelmente não. E a outra seria simplesmente tu envelopar tudo como fosse uma pastelaria, né? Aí o processo é exatamente esse, não dá de mudar uma vírgula. A gente se adapta muito à realidade do mercado e do cliente. Eu vou dar um exemplo de como e por que precisa ter o nosso dedo, cara. Eu vou dar um exemplo da Mood Wine, cara. Mood Wine é um varejo de vinhos aqui de Jaraguá do Sul. Quando a gente começou, obviamente, olha o Evo, a gente já vê funcionando num outro segmento, a gente fala assim, não, vamos replicar no teu segmento exatamente o que já dá muito certo no outro segmento. Vamos fazer? Vamos, bora, compra ideia com a gente, compra. Vamos fazer acontecer. Vai dar muito certo. Na hora de você aplicar, você fazer a coisa acontecer, não é o que você esperava. Não dá certo, não funcionou. A estratégia que, por exemplo, para uma rede virtuosa, chove de lead, faz muita venda, para uma empresa de vinho já não deu certo. Não funcionou da mesma forma. Uhum. E aí, tá, e o que a gente faz? A gente cruza o braço agora, espera o cliente cancelar e ir lá contratar outro? Por isso que é muito de gente. Não, cara, a gente não aceita isso. Por isso que continua sendo assim de você ir atrás e fazer a coisa acontecer. Pô, a gente... Cara, não deu certo fazer venda direta, mandar o lead pra você pra fazer vender. Não tá aquele lance do bunda leve, e agora? Né? Uhum. Porra, e o que a gente faz? Cara, a gente desenvolveu um quiz. Vamos fazer um quiz online? Vamos. Fizemos um quiz online, colocamos no ar para os caras responder perguntas chaves, né? Perguntas e respostas que vão determinar qual é o estilo de vinho que aquele cara gosta, que a pessoa gosta. Aí o quiz terminava digitando o WhatsApp, chegava o lead para eles prontinho, já com perfil que poderia comprar. Chegava lá, lead já praticamente qualificado quando tu pensa, né? Responder um quiz, o cara vai comprar. Não comprava também. Falei, mas que caralho, e agora? O que a gente faz? Tem que ter um caminho. Até a gente encontrar o caminho que desse certo, que quando a gente levasse um lead para ele gerasse a venda, porra, a gente penou. Hoje tem lead, hoje a gente manda lead e a venda acontece. Mas é muito da gente batalhar, testar e fazer várias coisas. Aí eu coloquei, tá no nosso serviço lá, pô, desenvolver um quiz online e colocar. Não, a gente fez, não cobrou, porque a gente é inconformado, assim, daquilo tem que funcionar. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Sabe, não existe essa de ficar esperando, cruzar o braço e o cliente... A não ser que seja um cliente bem chato, cara, que a gente manda embora daí também, cara. A gente não tem medo porque... Tem que dar o tchan ali entre vocês. Mas sabe quando tem match, cara? Pô, o cliente tem match, o cara que batalha junto com a gente... Porque tem cliente que a gente anda de mão dada, assim. E é isso, é muito isso. Uhum. A gente realmente dá as mãos e vamos em frente juntos. Porra, aí esse daí a gente não faz sabe uma tudo, coisa cara, que a gente não abre mão de jeito nenhum. Eu ia perguntar pra vocês, cara, que eu entrei no site de vocês, né, e vi lá o Great Place to Work. Sim. Uhum. Seria legal. Como é que funciona pra conquistar esse... É um selo, né? É um selo. A gente tem bastante tempo já, desde 2019 foi a primeira vez? Foi 2019 foi o primeiro selo que a gente ganhou. Hoje a gente vê que tá até na dar uma moda, explicação né? do que é isso, né, pra quem não conhece. Cara, e acho que o Great Place to Work, na verdade... Olha, porque não é a melhor empresa para se trabalhar, cara. Não é, cara. É aí que tá. Esse que é o grande diferencial. Mas com certeza tem muito melhor, agências muito melhor para trabalhar que nem selo tem. Mas com certeza. Eu acho que é muito das pessoas que estão lá. Se elas estão vibrando na mesma frequência. Uma frase que eu escutei sempre o Adriano falar, cara, e faz sentido. Cara, tu entrou aqui, mas tu não gosta do que faz, tu vai sair. Tu não vai ficar aqui. De alguma forma ou de outra, tu vai sair. A gente não precisa demitir. Sai sozinha. Cara, porque não tá na frequência, entendeu? Então, talvez aquelas pessoas que pudessem reclamar, fazer, pô, aqui é uma agência ruim para trabalhar, não é bom trabalhar aqui. Essa pessoa nem vai estar lá no momento que for fazer a pesquisa de clima. Porque é fácil, tu vai lá, contrata, paga uma mensalidade para a empresa de clima, GPTW, Great Place to Work, eles vão entrevistar os funcionários, mandam um formulário. Todos os funcionários participam, respondem, e dependendo da nota que você tem lá, você tem um selo ou não. A mínima é 70 pontos. Né? E na primeira vez que a gente fez a pesquisa, de 100 pontos possíveis, a gente teve 98. E só não teve 100 porque eu fui crítico e coloquei nota baixa para alguns itens. Acho que eu fui o único que deu nota baixa. Porque aí eu participei também da pesquisa. Né? Oitavo entre 8 mil e poucas empresas. A oitava melhor pequena empresa para se trabalhar entre 7.400 e poucos que tinham participado daquela edição. Que diferente, né, cara? Eu não sabia que era assim o processo da... A gente fez na época, agora parece que está muito na moda, né? Eu vejo várias empresas... Eu vi a Marlan aqui, que é de Jaraguá, né? De Guaramirim. Eu vi eles têm essa placa, acho que é a Lunender também.
Para nós era algo tão natural ter aquilo ali que a gente não... Até voltando um pouco no serviço, o Jonathan exemplificou bem. Evo é vendas e performance. Implantação de CRM, tráfego pago em Google, rede social, análise de discurso comercial, criação de script de site. Eu tenho uma pergunta sobre isso, que é para o pessoal de casa, né? Principalmente para quem tá naquele momento assim, cara, eu tenho que ir para o mercado digital e não... Pô, por onde eu começo? Ainda minha logo é meio ruim, não é uma logo muito apresentável. Entraria até daí o nosso segundo serviço, que é o Catálise, que ele é justamente branding e posicionamento. Entender quem que é a tua empresa. Aí, basicamente, a gente divide em 4 etapas. A primeira é uma imersão na empresa. Então, entrar aqui na tua empresa, o que tu faz, o que tu vende, o produto. Isso, o que você vende, como que é a tua equipe, qual que é o teu processo comercial, qual que é o teu processo de entrega. A tua fábrica hoje ela está ociosa ou tu já está quase batendo o limite. Porque isso aí são informações importantes. Então, um cliente nosso de Ibirama, por exemplo, que já tem projeto de obra fechada até metade do ano que vem. Então, para que eu vou ser agressivo no digital? Mas agora tu imagina aquele lojista... que acostumado a vender no centro, no calçadão da cidade, nunca precisou estar na internet, nunca precisou estar na rede social. Ele olha pro calçadão, não passa ninguém. Sim. E ele se sente, refém de precisar ir pra internet, né? O que esse cara tem que fazer? Essa tarefa que a gente faz dos 4 passos serve também para esse empreendedor. Primeiro, avaliar o que ele é. Qual que é a estrutura dele, que produto tem estoque, não tem estoque. A segunda é a perspectiva externa, avaliar o mercado. Para quem que eu vendo? Quem que é meu público? Uma ferramenta bacana é definir o ICP, é pegar toda a tua base de clientes 6 meses, 1 ano e fazer uma análise estatística dela. Por exemplo, eu tive 1.000 clientes. Desses 1.000, pega os 200 que mais compraram e busca entender quem que é. O tirar gênero, um perfil, assim. Tirar o perfil, exato. O que comprou, é homem, é mulher, qual que é a faixa etária, qual que é o estado civil. Quanto ganha, com o que trabalha. Entender estatisticamente a base de cliente deles. Tendo a perspectiva interna e externa, tu vai para a arquitetura da marca. Então, como que eu vou me comunicar com essa pessoa? Eu tenho essa personalidade, meu cliente tem essa daqui. Então, eu preciso saber fazer essa ponte, eu ligar o meu arquétipo, a minha personalidade com essa persona que eu quero vender o produto e serviço. E com base nisso, aí a gente entra no quarto que seria o go-to-market. O que eu faço para ir no mercado? Qual canal que o meu cliente está? Ele está no YouTube, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está no TikTok. Então, essa reflexão, acho que todo empresário precisa fazer. A verdade é que quando você uma base de dados também tem que ter. A mesma coisa, você tenta falar com todo mundo, você nunca vai falar com ninguém. Eu acho que a primeira resposta é justamente essa que o Gabriel falou. Já respondeu essas perguntas, então você sabe com quem você vai falar, para quem você vai vender, o que realmente, qual é o perfil ideal, né, daquele cliente que você quer atender, e aí você trabalha muito focado em se comunicar exatamente com aquela pessoa. A gente até dentro do Evo tem uma parte também que a gente chama de tribo, né, que a gente une os diferenciais da empresa com o interesse daquele consumidor. Porque se a gente não pensar no interesse do consumidor, cara, tu não vai vender, não vai adiantar nada. Cara, a gente já criou muito e-commerce, muito lindo, coisa mais maravilhosa do mundo, para vários segmentos têxtil, inclusive. E o cara fala assim, não, eu vou vender no e-commerce, eu tenho bastante demanda, eu só preciso estar online. Cara, tu olhar assim, cara, será que ele tem toda a estrutura para fazer isso? E tu desenvolver aquele e-commerce, ele tá pronto, tá lindo, mas não vende, cara. O e-commerce nunca vai vender sozinho. Porque tu não tem a base, sabe? Tu não fez esse dever de casa antes. E até uma pergunta, você falou, o que o cara precisa fazer para ir pro digital? Por onde começar? Por onde começar? Cara, começa com o atendimento. Pensando justamente no atendimento. E eu fico de cara, porque eu vejo assim, uma empresa da China, Shopee, vindo para o Brasil fazendo exatamente o que o lojista pequeno deveria fazer. Atropelando o brasileiro. E ele resolveu uma questão simples, que é pensar no usuário comum. A pessoa comum que vai comprar uma roupa, o que ela faz quando ela vai numa loja? Ela prova, ela veste. Como é que ela vai olhar o modelo vestindo aquela roupa numa foto? A foto pode estar lindíssima, maravilhosa. Você faz um catálogo com várias fotos, o modelo está de frente, está de lado. Cara, mas a pessoa comum não provou aquela roupa, ela não sabe se realmente é bonita ou não. Como é que ela vai confiar que vai ficar bom para ela? Ela nunca vai dar certo isso. E aqui, quando eu falei da Shein, não sei como é que o pessoal fala, mas ela veio com os 2 pés porque ela resolveu exatamente esse problema. Que é, você tem o produto, mas você tem um monte de reviews com fotos, vídeos e avaliações de usuários comuns que compraram aquela peça. Então a pessoa vê lá, pô, eu sou um pouco mais gordinho. Tipo, pô, eu tenho uma barriga. Pô, eu tenho um cara lá que avaliou essa peça, ele tem um corpo muito parecido com o meu. Pô, mas fica bom nele, né? E eu vi as fotos em detalhes, de várias outras fotos em detalhes, realmente o tecido é bom, o cara avaliou, ele disse, porque no final das contas as pessoas confiam em outras pessoas.
E não no que a empresa está falando, não do que a marca está falando. Então, se eu vejo outras pessoas parecidas comigo usando aquela roupa, vejo reviews de outras pessoas que são parecidas comigo também falando bem daquela roupa que fica bom, que veste bem, pô, eu vou confiar, então eu vou comprar. Pô, a Shine fez isso. Mas a gente não vê a nosso e-commerce no Brasil fazendo isso. Mas, cara, muitas vezes nem a review e a avaliação tem, porque porque vai ter uma avaliação ruim. Eu nem quero colocar a avaliação A, porque senão vai ter uma ruim. E olha que tem alguns desafios para quem tem e-commerce. Não vai dar certo. Então, assim, se tu não resolver esse problema, nem gasta dinheiro com e-commerce. Porque plataforma tem uns monte, bota lá no Mercado Livre. E tu falou do atendimento, né? A gente recebeu um episódio atrás, ou 2, eu acho. A Anne, que foi lá no episódio de vocês também, né? Falando do jeito Disney de atender, né? Sim. E ela bate muito nessa tecla, né? Eu até fiz uma pergunta para ela. Falei assim, por onde começar? Começa pelo atendimento. Tem que começar por aí. Ela começa pela mesma coisa que tu falou. A mesma frase. Não, é porque assim, realmente, né? Se tu não tem um atendimento, vai ter o produto pra quê? Vai vender pra quem, né? Vai trazer tráfego, tu não vai converter? Não vai converter. Tu vai gastar, beleza, tu vai contratar uma agência, justamente, vamos trazer gente para dentro do teu e-commerce. Mas se tu não pensou no atendimento, como que aquela pessoa vai se sentir, vai tirar todas as dúvidas daquela pessoa ali dentro do teu e-commerce? Não, e olha que engraçado, né? A gente tá dando um exemplo aqui da pessoa lá que tem uma loja lá no calçadão e não passa ninguém, né? Aí ele fala, não, mas atendimento eu tenho minhas meninas aqui do balcão que já atendem. Ali no... Mas eu vou botar elas a atender aqui no Instagram, ou sei lá por onde vem o cliente dele, né? Mas, cara, muda muito atender virtualmente, né? Assim, tem que ter uma pessoalidade. E também tem uma outra coisa que se tu tiver muito lead, que às vezes até pode ser um problema, né? Lead, pra quem não sabe, são os contatos que te chamam ali de toda a tua carteira, né? Então, se tu não tiver uma organização para isso, tu já não sabe quem tu respondeu, quem não respondeu, a conversa já foi lá para baixo. Aí, às vezes, tem 2 pessoas usando o mesmo celular para responder. Não profissionalizou a parte do atendimento, que deveria ser a tua prioridade. Às vezes a pessoa nem... Às vezes o lojista nem sabe que tem ferramentas para organizar tudo isso aí, né? CRM... funil de vendas, é essencial, cara, lead. A verdade é assim, tu quer começar vendendo e-commerce, tu não precisa ter um e-commerce para vender online. Se tu conseguir vender sem um e-commerce, primeiro sabendo como conversar com as pessoas que chegam até você interessar no teu produto, cara, tu tá gerando venda. Porra, aí agora é a hora de lançar um e-commerce. Aí tu bota um e-commerce para vender também. Mas se tu não resolveu isso... Antes de chegar nessa parte do e-commerce, eu acho que entra também resolver o atendimento, o que a gente sempre faz para todo novo cliente, MVP. Não adianta tu querer gastar um tempo desgraçado produzindo foto, vídeo de alta qualidade e gastar um dinheiro desgraçado ali desculpa até o palavreado aqui, na rede social se tu não sabe o que funciona. Qualquer cliente novo que entra na Ozara, a gente define qual tribo ele atende. Digamos que ele vai atender uma tribo que é o cara que tem um estilo de vida saudável. O cara ali de 25 a 60 anos, gosta de correr, gosta de acordar cedo, é autônomo e a gente quer se comunicar com esse cara. Não adianta eu fazer uma publicação e um vídeo e injetar dinheiro. A gente faz 10. Mais 10 publicações simples. Muda o texto, muda a imagem, faz um vídeo, faz um GIF, faz um carrossel, faz uma chamada com fundo azul, uma com fundo vermelho, uma com fundo preto e patrocina. Outra dica é gastar pouco. Se tu botar dinheiro na ferramenta, R$1.000, R$2.000 por dia, ela vai dar um jeito de gastar independente da qualidade. Então a gente faz MVP para cada tribo de R$500 a R$1.000 para 7 dias. Roda de 3 a 7 dias, avalia daqueles 10 criativos o que performou melhor. Às vezes de 10 tu tira 2 ou 3, mas esse 2, 3 que tu tirou é o que dá certo. Então, rapidamente... Tu já desenha a tua tribo ali, né? Exato, e tu já sabe o que o cara quer ver. Ali tu quebra muito o viés. Hoje, quando a gente faz esse trabalho, a gente não manda para aprovação. Porque, às vezes, o empresário é enviesado. Ele fala, mas eu não quero vermelho na minha comunicação. Mas teu cliente, às vezes, quer. Então, às vezes, ele vai converter quando a publicação estiver usando um fundo vermelho. Pode ser não gosto da chamada, não gosto da minha logo aqui. Cara, sabe? Mas às vezes não é o que o cara gosta, né? É justamente, a gente costuma dizer que o cliente que a gente atende não é quem contrata a gente. Não. O cliente que a gente atende é quem compra de quem contrata a gente. Então, por isso que a prioridade... Por que eu vou provar com o cara que contrata a gente se quem, na verdade, vai dizer se está funcionando o que eu estou fazendo ou não é quem compra de quem contrata a gente. E hoje, é o cliente dele. No digital, cara, eu costumo dizer que até a qualidade não é o essencial. Hoje, se tu tem uma loja, tu quer trazer volume, tu tem que fazer quantidade, cara. A qualidade não importa. Às vezes, a gente atende no Rede Virtuosa, faz uma mega produção, uma foto de alta qualidade num procedimento estético e faz uma foto que a esteticista fez. Puta, a foto da esteticista às vezes bomba 10 vezes mais. Muito mais do então, negócio profissional. Porque tá mais natural? Tá mais natural, cara. O lojista ele precisa ter essa visão. Eu preciso ter um celularzinho e fazer frequência. 5, 10 stories aí por dia, 2, 3 publicações Primo por Rico dia. Tem uma postagem dele lá que ele fala, né? Que fazer uma live por semana
não sei quantos Isso. estados. Tem uma cara. cartinha ali pra seguir, né? E segue. Cartilha. Na verdade, não precisa nem fazer essa cartinha, mas faz o máximo que tu conseguir. E às vezes isso é uma resistência, porque é difícil Sem encher fazer. linguiça, né? Sem encher linguiça. Pra nós é até ruim falar isso, porque muitas das vezes vai dispensar a contratação de uma agência. Só que não adianta também ele contratar a agência para fazer 1, 2 posts por semana se não tem esse dever de casa feito. Então, isso falando do mercado de varejo, uma loja de rua. A gente hoje, por exemplo, atende vários segmentos que a gente precisa estar sentindo no mercado. O agro, por exemplo, já é outra pegada. Tu lança 2 criativos bons por semana, cara, chove de vender. É até um pouco assim, a gente fica impressionado. É muito profissional, cara. É muito profissional, cara. É incrível como o agro é no Brasil. E não está tão digitalizado na parte de marketing. A gente tem case, cara, de empresa que vende equipamento de 80, 120 mil, que o lead custa R$1. Aí traz 60, 80 ali e vende. E aí o cliente fala assim, segura que eu não tô... R$1 é um preço bom. Segura, porra, imagina. Muito, não existe, cara. Uma coisa que não existe. Aí o cliente fala assim, não, segura, para de patrocinar que eu não estamos dando conta de atender os leads, cara. É muito lead para atender. Isso é algo que a gente só consegue hoje com excelência nessa quantidade no agro, porque o restante é tudo muito disputado. Principalmente varejo, lojista. Então vamos montar uma receita de bolo aqui. Primeiro, então a pessoa estrutura todo o atendimento. Isso, faz uma análise, né? Entender quem que ela é, o que ela vende, para quem que ela quer vender. Segundo, atendimento. Aí usa melhora uma ferramenta. Bota processos. Isso, cria processo. Profissionaliza o atendimento, cara. Bota CRM, cara, sabe? Tem que vai anotando aí, galera. Coloca tag na jornada desse lead, porque tu não vai vender só naquele momento que a pessoa viu aquele produto. E o CRM, cara, já é o segundo... Faz parte do atendimento também. Mas é obrigatório? Para de responder as pessoas no WhatsApp. Não, esquece. Bota um CRM. Profissionaliza o atendimento. Senão tu não vai gerar histórico. Não, eu vou dizer mais uma coisa. Sabe que hoje as pessoas... Você não vai disputar o teu anúncio lá, você não vai só disputar com o teu concorrente. Tu vai disputar a atenção das pessoas com tudo. Porque é tanta gente, se tu for olhar, o investimento que as empresas estão fazendo nas plataformas digitais triplicou nos últimos anos, quando o tempo que as pessoas passam nas plataformas digitais praticamente não mudou, continuou mesmo. Então, assim, teve até uma pesquisa recente aqui, uma notícia que eu estava vendo, que o Facebook até chegou a aumentar a frequência com que os anúncios são exibidos na plataforma para tentar amenizar um pouco o alto custo que está sendo anunciado nas plataformas. Porque realmente está escasso, está todo mundo no mesmo lugar querendo disputar a atenção daquelas pessoas. Então, e por que o atendimento é importante? O lead ele se interessa, fala com você, te manda uma mensagem, ele não vai esperar 1 minuto para você responder ele. Ele não vai esperar 1 minuto. Que é na hora. Exatamente. E às vezes a pessoa, não, eu vou esperar amanhã cedo, quando eu chegar eu respondo ele, meu time vai responder. Não! Cara, 3 horas da manhã, a hora que ele viu aquilo, tu tem que já responder o que ele precisa às 3 horas da manhã. Nessa hora o site ajuda momento. Também. Um chatbot também. O chatbot, para quem faz atendimento no WhatsApp, que você tira dúvidas no WhatsApp, cara, hoje o chatbot é o futuro, cara. E hoje a inteligência virtual só ajuda nisso, né? Ajuda mas é legal explicar o que é chatbot pra galera que não sabe. Sim. Porque a gente pensa hoje em chatbot daquela conversa assim, fria, né? Tipo de banco, como se fosse ligar na telemarketing. Não é isso que a gente tá falando, cara. Não tem nada a ver com esse tipo de atendimento robotizado. Estou falando em tirar a dúvida exatamente na hora que o teu lead quer, o teu cliente quer, no momento que ele quer, de forma rápida. Porque cara, 80% das vendas são perdidas por falta de atendimento na hora. Tô na receitinha do bolo, a gente parou onde? Foi ali, entender a imersão, parte 1. 2.5 seria o CRM. Né? 2.5 CRM é automação. O 3 é o MVP. Pega a tua verba e diversifica. Testa Google, tudo, Facebook, Instagram, YouTube. Não faz um post, faz 10 variações e analisa a métrica. Depois disso, cara, é ir otimizando. Mas seria legal, assim, também a gente colocar algumas outras coisas que vocês fazem. Tipo, o rebranding da marca, é legal colocar. Claro. Pra poder... Massa, porque tu já identificou que tu vai ter que conversar com uma tribo, que antes tu conversava com todo mundo, agora tu vai conversar só com um tipo de pessoa. E aí, dependendo do com quem você vai falar, tua marca muda completamente, cara. Tu tem que se mudar, né, cara? A marca é 2 pontos, né? Tu entender com quem tu vai falar, mas principalmente você se entender. Aí uma ferramenta bacana que a gente utiliza é entender os arquétipos, né? Qual que é o arquétipo da tua marca? Só de arquétipo é um podcast. É um podcast, cara. Cara, e é um tema muito legal. É muito legal. Porque agora tá voltando, né? Esse é um tema que, assim,
Cada pessoa vai ter E aumentou uma os visão. arquétipos de vocês, né? Oi? Eram 12, né? Era 12, foi pra 60, hoje tem 120. É porque, na verdade, assim, se Já tu vai pegar... ser muito específico. Mas assim, Tudo são pode 12. ser um arquétipo. Você pode São pensar nos 12 Os 12. iniciais, né? Não precisa chegar tanto. O arquétipo eu acho interessante pensar nos 12 fundamentais, que ele funciona quase como na astronomia. Você tem lá um grande astro, em volta dele você tem alguns que estão orbitando. Por exemplo, o arquétipo do herói. Se eu falo do arquétipo do guerreiro, o arquétipo do atleta, ele está orbitando muito A próximo. Nike tá no do herói, né? A Nike tá no do herói. Tá bastante pro Isso. atleta, né? Ele é o principal, é do herói, mas ali, tá perto. O atleta, o guerreiro, o mago, por exemplo, tem o alquimista, tem os cientistas que eles fazem parte da família, mas os 12 principais é o que a gente mais utiliza. E o arquétipo ele é uma figura de linguagem que está muito dentro do ser humano. Eu acho até, assim, o meu ponto de vista é que o arquétipo ele é antes até da escrita. Porque a humanidade aprendeu primeiro a símbolos, a conversar com símbolos lá na época das cavernas. Então, a simbologia está muito dentro da gente. Só que vale pensar também que o arquétipo ele não é um resultado final. Ele é uma maneira de tu ver o mundo. Então, quando eu falo do arquétipo do guerreiro, do mago, do fora da lei, do governante, isso já invoca em você alguma sensação. Mas não é a mesma sensação que Fora da invoca em mim. lei, Harley Davidson, né? Harley Davidson, que eu uso. A Apple também usou há algum tempo. Também. E você vê como são comunicações bem diferentes. Apple e Harley Davidson. Então você consegue trabalhar. Tesla também, né? Não, o Tesla... Olha, Se for passar em Elon Musk, é totalmente fora da lei. Totalmente, lei, cara. é. Totalmente fora da lei. A Tesla ela nem faz publicidade, porque não precisa, porque o próprio Elon Musk já puxa. ele já é o bad boy da Ele é o marca. garoto propaganda. Ele é o marketing, né? E essa visão que a gente tem do arquétipo vem do Carl Gustav Jung, que ele defendeu muito a teoria do inconsciente coletivo. Ele era um esotérico, estudava muito mitologias, religiões, e uns pacientes dele ele começou a entender que existia algo que era um inconsciente coletivo. Todo mundo tinha a sua consciência, mas tinha um reino que conectava todo mundo sem as pessoas perceberem. Tinha um paciente dele que despertou o gatilho, que ele sempre avaliava muito os sonhos na psicanálise. E esse cara ele sempre sonhava com o sol, que ele era um homem e ele era um sol que tinha um pênis. Ele falou, porra, mas isso aí é mitologia egípcia. Só que esse cara nunca teve contato com mitologia egípcia. Aí ele deu esse estalo, quer dizer então que todas as pessoas do mundo, independente da região, eles vão conhecer os arquétipos. Por exemplo, pegar aqui um pouco de mitologia e religião. Na Igreja Católica a gente tem representação do arquétipo do heróico São Jorge, ou Arcanjo Miguel. Se a gente vai lá na mitologia grega, a gente tem o Ares. Na egípcia tem o Horus, se tu pega a religião afro, tem o Ogum, que ele é o orixá da guerra. Então, assim, são povos que eles não tiveram conexões, muitos deles, mas cada um tinha ali a sua representação do herói, do salvador. O Platão que deu esse nome, né? Arque seria imagem e Tipon seria fundamental, ou vice-versa, que seria imagens fundamentais. Mas eu acho que o arquétipo ele surgiu mesmo na pré-história, porque... É um assunto um pouco longo, mas tem uma aula do... Não, eu falei, é curioso demais. É curioso, tema. cara. Em que parte do arquétipo entra? O arquétipo entra na parte do rebrand, né? Cara, Pra descobrir... quando você da for imersão trabalhar o rebrand, também, você já né? entendeu com quem você vai falar, você tem que ter uma comunicação diferente e uma conexão emocional. E acho que entra justamente nessa comunicação, porque 80% das decisões que você vai tomar são emocionais. Elas são baseadas na razão. Porque normalmente a gente primeiro decide as coisas de forma... subconsciente e depois a gente procura com o nosso cérebro racional, consciente, maneiras de justificar a decisão que a gente já tomou. Até tem um teste, eu acho muito legal, o vídeo tem no YouTube, sobre a teoria de tudo, que de Stephen Hawking, enfim. Vamos procurar e vamos deixar o link aqui embaixo. Deixa lá. Que ele faz realmente teste. Por exemplo, a pessoa quando ela vê estoura o foguete, ela tem que apertar no botão, sabe? E ela decide apertar no botão antes de ver o foguete estourando. Ou seja, a decisão vem antes realmente de você saber que decidiu, ou que você realmente viu algo, que você decidiu por algo. Isso é muito interessante. E é onde realmente entra o arquétipo, que você começa a se comunicar com o teu subconsciente, você começa a se comunicar justamente com onde, de fato, a maior parte das nossas decisões são tomadas, que é na forma inconsciente. E quando a gente fala em arquétipo, é realmente pensar de forma criativa. Vamos dar uma dica para quem quer trabalhar com arquétipo, talvez não sabe, né? Todos os arquétipos que tem. Por mais que você não saiba, talvez o nome, a nomenclatura, né, dos arquétipos, tem, ou se você quiser pesquisar na internet, digita aí 12 arquétipos. Você vai ter os 12 principais. Se você quer saber qual é o seu, você começa a se fazer perguntas criativas para você saber responder. Às vezes, a maneira mais fácil de você tentar encontrar o seu arquétipo é você se perguntar: se a minha empresa fosse uma música, que música ela seria? Porque você se coloca no modo criativo quando você pensa isso.
Quando a gente foi falar, pô, que música será que seria ousar, né? Pô, que música que faz sentido? Tu começa a ouvir, às vezes, alguma música, várias músicas, e alguma delas, em algum momento, tu vai falar, porra, essa aí representa muito a minha empresa, faz sentido. Se eu for falar da Ousar, a música da Ousar é muito aquela Thunderstruck do AC/DC. Porque, assim, por mais que às vezes a gente nem saiba a letra, em algum momento você não sabe exatamente o que a letra tá falando, mas a música tem uma energia, sabe? Ela te transmite algo. Pô, a música ela tem uma certa rebeldia, ela tem uma certa, sabe, masculinidade, ela tem uma certa... Ela é uma música, uma pegada, assim, né? Porra, é forte, sabe? É elétrica, é impressionante, ela é caótico, e isso tem tudo a ver, isso responde muito com a agência. Então, uma vez que você determinou uma música, tipo, essa música tem tudo a ver com a minha empresa, você começa a descrever, mas que elementos tem nessa música? Você começa a montar essas frases, essas palavras que descrevem essa música, pô, daqui a pouco você tem um caminho maravilhoso aí para você fazer um branding, para tu criar uma marca baseada em sentimentos. E aí, polo e conexão, que música que seria? Para conexão, se eu pensar na conexão texto, qual é a música da conexão texto? Cara, boa pergunta. Mas com certeza seria uma do AC/DC também. A gente chegou a fazer o arquétipo dela ou não? Sim. Porque uma coisa também interessante é que o arquétipo da marca, normalmente é o arquétipo dos donos, dos fundadores. Verdade. Cara, isso remete, assim, a cara da empresa é os colaboradores, aos donos. Então não tem como fugir. Cara, eu ainda não me defini com o meu arquétipo, sinceramente. A gente chegou a fazer o teste? Não. É que em alguns momentos eu tô de um jeito, às vezes eu tô do outro, né? Normalmente tem de apoio, né? Tu não tem um Depende só. em que lugar, depende qual empresa que a gente tá, que papel tá assumindo, né? Eu tenho um arquétipo quando eu tô vendendo, tenho outro arquétipo quando eu tô comprando, tenho outro arquétipo quando eu tô liderando. Eu acho que também tem que tirar um pouco do ruído, na verdade, na hora de fazer esse teste, sabe? Porque o Gabriel falou uma coisa que é verdade. Outro arquétipo. Cara, o arquétipo, ele tem muito o perfil do dono, tá? Tu não consegue se desgrudar. Não consegue se desvincular. E eu não consigo fazer o teste de arquétipo da tua empresa com um colaborador. É muito... Porque às vezes teu colaborador pensa de um jeito, cara, vamos direcionar para esse lado aqui. Não, cara, mas não vai ser, porque no final do dia vai chegar pro dono e ele fala assim, cara, essa empresa não é isso que não é eu. E entra muito a autenticidade também, né? Porque não adianta, tu é um cara baita bem-humorado e lá no teu arquétipo, sei lá, é algum arquétipo do amante. Tu é um cara rebelde e tá lá com o amante e vice-versa. Precisa ser a tua essência ali. Cara, e vale ressaltar também que todas essas marcas, quando a gente fala de arquétipo, das grandes marcas, elas não mudam. Tu não vê, sempre esse exemplo, a Harley Davidson fazendo uma campanha com uma Dove. Fala, eu amo minha moto. Não é, cara. Não é a essência deles. E não é de hoje. O arquétipo ele entra para criar uma base fundamental da tua comunicação. O maior erro é toda hora mudar. Independente para quem tu venda, tu precisa ter um posicionamento. E aí ele ajuda muito. E onde tu vai se diferenciar também, né? Onde as pessoas vão te perceber de maneira diferente. Ele vai dar mensagem, vai dar cor, vai dar tipografia, como se comunicar, como se posicionar. Então ele vai ajudar a mostrar, a descrever uma coisa que já existe. Que da hora, cara. É bem bacana. Então, eu tenho uma pergunta para vocês sobre isso. Chega num arquétipo, tá desenhando o arquétipo para um lojista, para uma marca, e aí tu chega no arquétipo e descobre que não tem nada a ver. O arquétipo que saiu ali pro cliente não tem nada a ver com quem ele quer comunicar. Por exemplo, saiu lá o arquétipo que é igual da Harley lá, que é o... Rebelde. Saiu fora da lei. Saiu fora da lei e o cara quer comunicar para a linha de bebê, por exemplo. Tem nada a ver. O arquétipo, nesse caso, nada mais é do que a essência e a autenticidade do próprio fundador, do dono da empresa. Então, dizer que ele não poderia usar esse arquétipo, ele também não trabalhar nesse mercado. Porque a gente não está dando um arquétipo para ele, a gente está identificando qual pertence à marca dele. E é muito questão de adequação linguística. Então, pô, beleza, estou vendendo para um bebê, eu não preciso ser aquela coisa de lá, soninho, tal. Eu posso ser um bebê mais aventureiro, mais rebelde. E nessa onda de contratar vocês aí, cara, é a minha última pergunta para vocês, né? O que um lojista ou uma fábrica consegue usar na agência de vocês, assim? O que vocês conseguem salvar essa galera aí? Cara, o que ele ganha? Para quem precisa vender mais, a gente fala que a gente ajuda as empresas a vender mais. Então, o mercado digital está aí. Para quem precisa realmente focar bastante no digital para vender, a gente está aqui para dar todo o suporte nisso. Né? Desde estruturar o e-commerce, fazer marketing digital, suas redes sociais, geração de leads, conversão, vendas. Até estruturar, né? Estruturar, CRM. Tem que começar do zero, estruturar tudo. Dar uma essa assessoria. parte toda a gente faz. E a parte de posicionamento e branding, que é o que a gente está falando agora, de arquétipo, personalidade, diferencial. Essas duas vertentes são os nossos principais entregáveis dentro da agência.
quem precisar desse tipo de trabalho. E uma dica para o lojista é encontrar, para o Teixo, enfim, qualquer cliente, é encontrar uma agência que faça sentido, né, para você. Cara, a Ousar não é agência para todo mundo, assim como todas as agências não vão ser para cada um desses lojistas. Acho que é muito uma questão de fit, tem que ver se vocês pensam igual, porque é muito de caminhar juntos, realmente, né, de fazer as coisas juntos. Tu nunca pode delegar para uma agência toda a tua responsabilidade do teu negócio, né? Assim como também a agência não pode esperar que venha todo o planejamento pronto para você. Então é muito de trilhar o caminho junto mesmo de mão dada. Então realmente ver se faz sentido, se a personalidade dessa empresa combina com você, os pensamentos, pesquisar muito e ver se casa as ideias. E aí vai dar super certo. Isso é uma relação de muitos anos juntos. Esse resumo do Jonathan é muito bom, porque a gente está aqui para ajudar as empresas a venderem mais. Porque é o que a gente gosta de fazer, é venda. A gente fala de arquétipo, de posicionamento, de branding, mas a história é tudo de vocês focado em vender começou mais. com a venda, né? Começou com venda, Antes de qualquer coisa, a gente implantou o Evo para nós, a gente saiu estudar, foi fazer curso, foi ler livro, para a gente conseguir vender mais, deu certo, agora eu jogo isso pro mercado. Não, eu tava falando que era a última pergunta, mas eu tenho mais uma. Mas à vontade. As feiras, cara, que vocês estão fazendo algumas feiras, eventos, né? Sim. Isso aí é já para estudar novos assuntos para executar depois com o cliente. Também. Porque tem umas feiras que vocês estão encabeçando, né? A gente participa. Eu chamo feira, não sei se é feira. Pode-se dizer que a gente não está no contrato social, mas nós somos sócios, né? A gente ganha participação, começamos junto do zero, sem ganhar nada, que é o Conecta. E, de novo, é aquele tipo de projeto que chega até nós e a gente é meio doido, é meio rebelde e vamos fazer, vamos. Lotou? Lotou. O último evento foi, a gente lotou lá no Fies, acho que de Curitiba, 800 e poucas pessoas estavam lá. Estava lotado. Ainda legal, até, né? se eu não me engano, a gente falou... Teve um que tu ficou doente, ele substituiu, né? Liberou 3, acho que vendeu 30 ingressos a mais e pensamos, cara, tomara que não venha 30 pessoas, porque se vier não cabe aqui. E quase deu overbooking, porque não tinha um lugar pra sentar. Cara. Eu fui entrar pra assistir, tive que a gente teve que ficar de pé. Pô, e vocês me convidaram, eu não consegui, né? Então se eu fosse, eu ia ter que ficar em pé. Olha, quase ia ter que ficar em pé. Tava lotado mesmo. A gente deixava tu lá no nosso stand pra vender nosso serviço. E é muito casado. Então, o Conecta, que é o maior evento de compras do Brasil, é a gente que tá junto com eles, e o Desintegra. Você compras do quê? Compradores. É para reunir compradores, para estratégia de compra, supply chain, suprimentos, cadeia de suprimentos. Que é um público muito legal, diga-se de passagem, cara. Muito legal. Qual é o maior nicho que tá frequentando? De tudo, assim, ou tá mais nichado para alguma coisa? Pelo que tu percebe. Nicho de clientes? Compradores. Tá nichado para alguma coisa? Deve ter algum ali que se destaque, mas é bem diverso. O cara vai do agro, vai da indústria, vai de serviço, tudo. E é um público que é muito unido, tá? Às vezes o vendedor, não quero mostrar minha carteira de cliente, marqueteiro um pouco mais fechado, o comprador, ele te junta, vamos comprar junto desse cara aqui para pegar desconto. Então, é isso? Formou-se uma comunidade. Que da hora. Por isso que para ti é bacana. Cara, tu deveria, inclusive, dar uma palestra lá, porque tu teve essa visão dos dois lados, acho que ia ser um baita nome. Isso é legal. Eu tremer na base, eu acho, cara. E o outro evento é o Desintegra, que a gente também começou do zero, fez a primeira edição em Balneário e agora a próxima edição também é para reunir 800 pessoas em São Paulo. Ano que vem, em abril. Desintegra é um evento, é o primeiro congresso de estética integrativa do Brasil. Um foi em Curitiba, né? E esse é em Joinville. O Desintegra. Foi Balneário? Foi alguns já, na verdade. Teve em Jaraguá, teve em Joinville. Teve um online na pandemia. E teve agora essa edição de Curitiba. Então já foram 4 edições. E do Desintegra, a primeira edição agora foi em Balneário. A segunda edição agora vai ser ano que vem. Mas é um empenho achar 800 pessoas. 800, né? Pessoas, né? Fácil não, é muita coisa para fazer, cara. É bastante trabalho, cara. A gente cuida de tudo, né? Desde a comunicação do evento, banner, a parte interna de vídeo, até toda a estratégia de divulgação e venda de ingressos. Até porque, assim, não é 800 pessoas para ir daqui, 800 pessoas da cidade para lotar a SCAR, né? Que é um lugar que a gente tem aqui para o Brasil todo, cara. O Brasil todo, né? Gente de longe, pegando avião, ficando em hotel para participar do... Que legal, né? Do Desintegra também e do Conecta também. Públicos diferentes, mas, cara, o nosso trabalho ali é o mesmo. Parabéns, vocês são bem metidos, cara. Eu acho que isso aí é uma palavra, cara. Bem ousados. Bem ousados, E o Conecta mesmo, o Desintegra também, eles nunca tinham feito eventos. Mas, de novo, é cliente que tem perfil para trabalhar conosco. É um cliente que trabalha tanto quanto nós. Então, beleza, eu vou contratar os caras vão, se precisar sábado, domingo, vão virar à noite, mas eu também vou. O que às vezes não fecha é quando... Isso não precisa nem estar em contrato, mas quando a gente vê que o cliente não se dedica tanto quanto nós, espera que tudo aconteça pela agência. Vocês fazem, eu tô contratando. Porra, não é assim. É um casamento, né, cara? Exatamente. Que legal.
Pô, show de bola, cara. Foi uma baita conversa. Obrigado por vocês terem a gente vindo. agradece, cara. Vou deixar os acessos pra galera chegar até vocês aqui embaixo no YouTube. Pra quem tá pelo Spotify aí, a gente não sabe como fazer, mas vamos ver como é que faz aí pra galera encontrar vocês. Ou usar, quiser acessar o site, ous.ar. Ou usar, é só assim o site. Digita lá no navegador oues.ar. E aí acha você. Já tá lá. Vai estar a foto ous.ar. Acabou. Legal. Esse é o site, chega lá. Então é isso, galera. Obrigado aí. Eu acho que foi bem válida a vinda de vocês até aqui. E principalmente a gente brincar aí sobre o assunto de marketing dentro do têxtil. Vocês que atendem não só o têxtil, atendem várias cadeias diferentes, né? De nichos diferentes. A gente consegue trazer todo o assunto de marketing para dentro do têxtil. E eu acho que todos os assuntos da agência de vocês servem para todo tipo de empresa, não só o têxtil, né? Eu acho que é um assunto que casa para todo tipo de negócio. A gente força a empresa a estar em vários segmentos para não ficar refém de nenhum. Então, se eu atendo agro, eu aprendo um pouco lá, indústria mais um pouquinho, varejo, têxtil, metal mecânica, é a experiência que a gente tem. A gente nunca pensou em nichar, vou fazer só para esse tipo de coisa. E o tema marketing é um tema que eu adoro, cara. Adoro. A gente teve também outra agência que veio aqui no podcast também, né? Acho que uns episódios atrás. E é um negócio que a gente fica curioso para saber, né? Porque tem a ver com venda, né? Então pode ser que saia aqui uma informação que já dê para usar lá em vendas e que já retorne em pedido. Então anima, né, falar disso, marketing, né? Publicidade. Vou fazer até um último Marketing comentário. tá grudado com um negócio chamado dinheiro. Até dar uma última dica. A gente falou bastante sobre marketing inconsciente. Vocês já viram já viram um pouco sobre hipnose no marketing? Não. Eu estava lendo recentemente e achei muito interessante. Vocês já viram aqueles caras que vão nos palcos, nos talk shows, falam alguma coisa no ouvido e hipnotiza o pessoal? Você já sabe que é fake isso? Não é fake. Sabe o que eles falam no ouvido? Não é feitiçaria? Um pouquinho, talvez. Mas eles falam alguma coisa para desarmar o teu consciente. Então ele vai no teu ouvido e fala alguma coisa. Olha essa mesa de vidro do avesso pegando fogo, para impactar a pessoa, e a próxima mensagem vai direto no subconsciente e aceita tudo. Então, por exemplo, durma, pô. Jogando isso para o marketing e publicidade, tu já percebeu que todos os comerciais de grande sucesso é uma loucura? Vou pegar Tigre ali de Joinville. Os caras estão lá na obra, ele grita dentro de um cano, sai um macaco e a próxima mensagem é: compre Tigre, tubos e conexões. O da Coca-Cola tem um urso polar andando de bicicleta com um gorro dele, vê o Papai Noel, ele abre a felicidade. Então é muito disso. Publicidade também tem essa linha de tu desarmar o consciente e ir para dentro do subconsciente. É conversar com o subconsciente. Onde todo o decisor das pessoas está no subconsciente. Causa uma mensagem de impacto. Então, até o que tu fazia. Lembra quando você ligava para o cliente e falava que tu não era um vendedor? Tu ia comprar para ele. Tu também desarmava o cara ali na hora que ele não esperava aquilo. Então é isso, é ousar, é fugir do comum, é ter essas ideias aí e não ter medo de ir pro mercado. Que da hora, cara. Baita conversa. Legal, cara. Show de bola, então. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu acho que não vai parar por aqui, a gente vai ter mais conversas. Eu tenho que ir lá de novo, porque a gente tá bolando aquele aplicativo, né? Que inclusive vocês estão fazendo brand. E quando estiver pronto, eu vou lá para falar do aplicativo e vocês voltam aqui. E acho que vai ser um bate-volta aí. Fantástico. Frenético. Muito bom ter esse relacionamento contigo. Show, massa Conteúdo demais. Nós temos. É verdade. Mais de 90 minutos aí de bate-papo, sei lá, 80, não sei. Mas é isso aí. Pessoal de casa, então, muito obrigado pela audiência de vocês aí, por ter nos acompanhado até aqui. E não esqueça de curtir, comentar. E também aqui embaixo eu vou deixar os acessos para vocês conhecerem um pouco da agência Ousar e um pouco mais sobre essa galera que a gente conversou hoje, tá bom? Um abraço aí, valeu!